Beleza, pessoal, tranquilo aqui, Dreamback novamente trazendo mais uma aula aqui de novo. Dessa vez aqui, tá, da playlist aqui, opções binárias, para quem gosta de estar riscando bacana aí, tá? Vou estar passando aí o intuito utilizando Presection, tá? Essa nova aula vai ser análise de rompimento utilizando Presection. Vamos lá, vamos aqui. Acabei de abrir o MT4 aqui, utilizando o MT4 para estar fazendo as análises, tá bom? Então aqui eu vou estar... Então vamos começar aqui com uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta, o que você acaba de analisar aqui? Eu boto sempre um gráfico de linha, porque com o gráfico de linha você tem aqui a melhor visualização aqui de como que o mercado está se comportando. Então, como você pode ver aqui, está numa tendência de alta, também ali que ela te dá um pouco da visão que também está numa tendência de alta. Eu estou utilizando a média móvel aqui de 100 períodos, exponencial. Com isso, fica melhor também para visualização. Eu, na maioria das vezes, utilizo essa linha móvel, essa média móvel aqui, quando eu estou utilizando no SMINI índice lá, tá? Com isso, quando o mercado ele toca aqui, aí volta a subir novamente, porque aqui já se criou tipo um suporte aqui, tipo um limite, né, do mercado para ele se voltar a se reverter. Já na opção binária não, eu utilizo apenas ela para caso o mercado ele estiver dentro aqui, ó, da linha, né, igual aqui, exatamente aqui nesse exemplo aqui, quando o mercado estiver dentro aqui dessa média móvel, eu não entro operando, tá? Porque na maioria das vezes o mercado vai estar consolidado quando ele fica dentro dessa linha. Então vamos lá, vou voltar aqui para o gráfico de velas aqui, o chamado candlestick. Aqui também você tem como visualizar, né, que o mercado ele tem tendência de alta. Porém, nossas marcações que aqui a gente vai estar marcando, fazendo, quer dizer, a gente vai estar utilizando aqui aí linhas, tá? Pô, mas como assim? Depois que você identificar aqui qual tendência que tá, um exemplo que você começou nesse exato momento aqui do mercado, você vai estar pegando aqui uma linha aqui e vai botar lá no início, até exatamente aqui. Por quê? A gente sabe que é o seguinte, quando o mercado ele tá, qual que é a probabilidade de bater aqui, né, tocar nessa linha aqui, da LTB e voltar a cair novamente, tá? Quando ela rompe, o mercado ele entra em um pouco de consolidação, aí logo após isso a gente vai estar buscando aí topos e fundos maiores, tá? Então a partir daqui que o mercado já começa a ficar interessante, bom? A partir daqui o mercado estava muito consolidado. Então na maioria das vezes, quando tanto na tendência de baixa quanto na tendência de alta, sempre quando o mercado ele rompe aqui, ou se ele não, no caso que você está em tendência de alta, quando romper a LTA, você espera formar um topo aqui para você estar buscando o fundo, tá? E na tendência de baixa, nessa LTB, quando rompe, na maioria das vezes aqui vai ter um topo anterior. Então você espera romper esse topo anterior, tá? Então você vai marcar essa linha exatamente aqui, para quando romper essa região do topo aqui, essa região de resistência, ele fazer aquele topo lá, fazer aquele fundo aqui, para a gente estar buscando aquele topo que fez anterior lá, tá bom? Então sempre aqui os novos topos ou os novos fundos, se caso rompesse aqui, a gente esperaria fazer o fundo, esperaria fazer o topo, para estar buscando o fundo lá, tá bom? A gente entra aqui vela por vela. O que é vela por vela? A gente vai fazer uma análise, traçar ali o topo e o fundo. Caso é rompido, a gente vai entrar, quando romper a máxima, a gente vai entrar a favor do rompimento. Então as velas de rompimento, caso essas aqui, né, e ou tanto a de baixo, apenas são velas de confirmações. Essa aqui é uma vela de confirmação e essa aqui é uma vela de confirmação. Você vai estar entrando no fechamento dela. Quando ela fechar e abrir esta vela aqui, tá, a segunda vela, você vai estar entrando nesta vela aqui. Então toda vela de rompimento você vai entrar a favor do rompimento. Se romper uma vela de baixo, você vai entrar para baixo. Se romper uma vela de alta, você vai entrar para alta, tá? Quando o mercado, eu já até expliquei nessa aula anterior, mas sempre tem que recapitular aqui novamente, porque é muito importante. No caso ali, quando o mercado ele tá nessa queda aqui, quando rompe essa LTB, você vai estar marcando aqui o topo anterior, certo? E o fundo também. Caso ela volte a romper o fundo novamente, você vai estar esperando formar um topo. Caso rompe o topo aqui, certo? Esse topo você vai estar esperando vir um pullback. No caso, né, esperando fazer um fundo. Quando faz um fundo, você vai estar esperando o topo. É assim que você vai estar trabalhando, né? Caso que quando chega nessa parte aqui, né, do mercado, ele toca e retrai, deixa aquele vazio ali em cima. Aí quando ele toca lá e retrai, tá? Você entra contra, tá bom? Caso também tem algumas vezes quando ele toca e retrai, deixa aquele pavio, mesmo você mandando para baixo aqui, ele sobe. Aí você tem até a segunda chance aqui para você mandar. Se na segunda aqui ele respeitar, maravilha, tá? Mas se caso que até mesmo na segunda vez, porque essa primeira aqui é apenas uma vela de confirmação, tá? Você vai estar entrando na próxima fechamento dela. Então tanto aqui quando respeita e essas duas aqui quando não respeita, você vai ter que acertar o seu loss. Se você quiser ficar mandando para baixo ou para cima, aí vai ser, aí não me responsabiliza, ok? Então tô aqui só passando essa estratégia para você testar. Porque se tiver consistência na conta de demonstração, você passa para a conta real. Primeiro testa ela aí. Então certo aqui, tocou lá, retraiu, você entra para baixo aqui. Caso toca aí, faz aquela retração e mesmo assim o mercado sobe, você ganha, beleza, tá? Mas se caso subir mesmo assim, aceita o loss, que é melhor. Não fica mandando para cima ou para baixo aí, porque para evitar loss em seguidos aí. Depois, quando acontece aquilo de não respeitar, você vai ter que esperar ele romper novamente, fazer um novo topo lá para você estar buscando, tá? Do fundo que vai se formar o topo que já se fez. Tá, vamos voltar aqui novamente. Então aqui o mercado ele tá em tendência de baixo por um certo tempo, rompeu a LTB.
Agora o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai botar no gráfico de linha, vai pegar essas duas linhas aqui, vai pegar aqui no topo, no fundo quer dizer, e no topo. Supor que não tem nada aqui. Logo após isso, você vai estar esperando o mercado aqui romper, tá? Essa resistência, romper esse topo aqui, essa máxima, para estar fazendo um novo topo, tá descendo, fazendo fundo. Depois desse fundo, você vai pegar esta linha aqui, tá bom? E vai jogar aqui em cima, tá? Quando você joga aqui em cima, é aqui que você vai estar esperando lá no topo lá. Então, caso o mercado ele toca e rompe, você entra a favor do rompimento. Caso ele toca e retrai, deixa aquele vazio em cima lá, você entra para baixo. Simples isso aqui. Então, o que a gente vai estar esperando aqui? Poxa, beleza, cara. Então, essa aqui é uma zona de alerta. Zona de alerta que eu não recomendo estar operando aqui nessa zona, tá? Não recomendo estar operando aí. Porém, você pode estar testando também essas outras relações, tá? Se você quiser também estar arriscando, um exemplo, quando o mercado ele volta a descer de novo e toca aqui e retrai, você também pode estar mandando para baixo. Tem alguns certos momentos aqui que ele respeitou e outros não. Por exemplo, igual aqui, o mercado veio e tocou aqui, você mandou para baixo aqui. Lembra que eu falei que você tem duas alternativas? Então aqui você recuperar o seu prejuízo, tá? E aqui, infelizmente, tá, não respeitou. Por que não respeitou? É o que eu falei na primeira escolha, no início dessa aula, ou até não acabei avisando, né? Toda vela aqui tem uma conexão com a média móvel, mesmo que ela romper e retrair, ela chegou aqui, ela chegou a romper, então ela tocou. Então todo candle, né, toda a questão de vela, tanto a vela de alta quanto a questão da de vela de baixo, tocou e rompeu, ou tocou e retraiu, não entre nela, né? Porque que aqui não respeitou não. E a maioria das vezes vai acontecer isso mesmo, tá? Lá vez outra que respeita, então evite. A probabilidade que quando ela rompe, ou se ela toca e retrai, é difícil estar respeitando o padrão que eu estou passando aqui. Então quando ela faz aquilo lá, aqui você ia ter 1 a 1 e aqui você ia ter, né, é a questão de 2 a 1, tá bom? Aqui no caso, como que tocou lá, tá na média móvel, eu não iria entrar. O que a gente vai estar esperando aqui? Formar um fundo. Poxa, como assim? Formar um fundo. O que acontece? Quando vem lá, tá, vem a vela de alta subindo, faz o topo e faz o fundo. Então esse aqui é o fundo. Com esse fundo aqui que a gente vai estar buscando o topo. Então a gente vai lá, vai pegar a linha e vai botar lá no topo. Aí aqui você vai fazer aquele padrão lá que eu falei de alta. Basicamente é isso. Então aqui basicamente eu esperaria que isso aqui for uma correção. Se caso quisesse entrar aqui, tá tranquilo, eu não entraria. Eu pegava aqui um topo de influência. O que é um topo de influência? Quando o mercado ele está subindo, os vendedores seguram o preço, tem aquela queda, faz aquele fundo e volta a subir de novo. Você vê os vendedores parando o preço dos compradores e fazendo aquela baixa, logo após voltando a subir de novo. Por exemplo, aqui foi um topo, tá, interessante, aqui foi um fundo interessante, aqui foi um topo interessante, aqui foi um fundo não interessante. É porque toda vez também quando tocar lá na sua operação aqui, que você vai estar fazendo suas operações, sempre você vai estar tirando, movimentando essas duas linhas aqui, tá? Então essa linha que você bota aqui no topo e essa linha aqui de suporte você bota no fundo. Porque caso o mercado ele volte a descer aqui, tá? Caso ele volte a descer, você só vai estar esperando os topos quando romper o fundo, né? Quando rompe o fundo, faz o fundo lá novamente, faz aquele topo, aí sim você vai estar esperando o fundo. Aí você vai estar lá pegando aquelas duas linhas, botando aqui no topo. Porque caso o mercado volte, toca aqui, faz aquele fundo duplo, você só vai mandar para cima quando o mercado romper a máxima ali, daquela resistência, fazer o novo topo, fazer o novo fundo, e assim você vai estar esperando o topo lá. Então eu esperaria um topo de influência, quando o mercado tocasse e descer, ó, tocou aqui, deu aquela queda, olha só, ele veio, tocou, você pode ver que esse topo não foi tão de influência, que ele não conseguiu segurar o preço por muito tempo, e esse aqui já conseguiu, fez aqui, ó, tocou aqui, o mercado deu aquela queda, e aqui os compradores seguraram o preço e voltou a subir de novo. Então tanto aqui é um topo interessante, então é botar aqui. Já pro a relação do Forex e o mini índice lá, eu já utilizo essa questão do gráfico de linha aqui, tá? Eu já boto um pouco mais acima para estar melhor aqui, mas cada estratégia é para o seu determinado, né, mercado. Então beleza, então aqui eu esperaria, como que eu estava esperando aqui, formou um fundo aqui, formou aquele topo e rompeu. Então beleza, aqui seria um, você pode ver que essa vela de força, rompeu aqui, eu entro a favor. Se fosse um pivô o que é? Quando não é uma vela de força, por exemplo, esse aqui é um pivô, não é uma vela de força. Mesmo se fosse ele aqui rompendo, eu entraria a favor desse pivô de alta, tá? Eu entraria para cima. Então o importante é romper, tá? Então quando ele faz aquele rompimento, eu entro a favor dele, tá? Se ele tivesse tocado ali, deixado, né, aquele pavio, aquele vazio ali, eu entraria para baixo. Beleza, então aqui você iria ganhar. O que agora você vai estar esperando? Formar um próximo topo, formar um próximo fundo. Aqui você não viu que não formou um topo aqui, o mercado desceu, depois formou um fundo, o mercado subiu. Tô com dúvida em relação a isso, olha só. Aqui você já tem, ele fez aquele topo, segurou os preços aqui dos compradores, veio, formou esse fundo, segurou os preços dos vendedores e voltou a subir de novo. Então, tanto aqui é um fundo bacana e aqui é um topo bacana. Olha lá, você pode ver que o mercado tocou aqui e retraiu. Se quisesse aqui, no caso, entrar aqui, você podia também, no caso de retração. No caso que tocou, aqui você ia mandar para baixo e para baixo aqui, você recuperar esse lote aqui, tá? Então você vai ter a segunda tentativa. Tocou aqui, entra para próxima para baixo, foi para cima, beleza.
manda para baixo de novo. Se nessa segunda aqui também subisse, eu não ia entrar a favor, eu ia parar de entrar contra o mercado aí nesse momento aí, tá bom? Eu entrei aqui porque o mercado ele tocou aqui e retraiu, então não teve aquela força necessária para estar rompendo essa resistência, essa máxima desse topo aqui. Então vamos voltar. Como que ele tocou aqui, eu ia perder aqui e ia ganhar aqui. Rompeu, eu ia a favor. O que agora eu vou estar esperando? Formar um topo e um fundo. Ok, não formou um topo aqui, o mercado veio, os vendedores seguraram o preço, o mercado voltou a cair. E aqui os compradores, né, seguraram o preço, os vendedores voltaram a subir de novo. Então beleza. Então depois quando faz isso, bota aqui no fundo e lá no topo. Tá, o que agora eu vou estar esperando? Como isso aqui já foi um topo e um fundo, vou estar esperando que tocar aqui nesse, esperando a vela de alta tocar aqui, retrair para entrar para baixo ou romper ou entrar a favor desse rompimento. Você pode ver que ela voltou a descer. Quando ela rompe isso aqui, vou estar esperando agora formar um topo, tá? Poxa, e agora aqui, pô, você recomenda quando o mercado ele toca aqui, retrai? Sim, não, tá, o que acontece? Quando ele rompe aqui, quando ele rompe esse suporte aqui, ele rompe, o que eu vou estar esperando? Ele formar aquele fundo, formar aquele topo, depois de formar aquele topo, vou estar buscando, mesmo que aqui o mercado ele tocou e retraiu, eu não entro, tá, contra ele, tá bom? O meu operacional, se você quiser entrar contra o topo ali, a vela de alta, tá tranquilo, sem problema nenhum. Então aqui eu sei que formou o fundo. E agora o topo, onde que formou o topo? Não teve um topo tão bacana aqui formado, tá? Então que eu esperaria formar um topo, olha só, formou um topo aqui em cima, né? Então aqui que eu ia pegar aqui o topo, ó, aqui eu ia botar esse fundo aqui. Por quê? Vai ser o seguinte, né? Então quando romper aqui, eu ia esperar aqui formou um fundo bacana. Então aqui que não formou um topo aqui, não formou um topo, o mercado voltou a descer, infelizmente. Está em continuação de tendência de alta, então sempre tendência de alta, sempre você vai estar esperando formar os fundos para estar buscando os topos. Então aqui que a gente marcou aqui nosso fundo ali que nós marcamos o topo, então sempre a gente vai estar esperando aqui em cima. Infelizmente o mercado tocou lá e retraiu. Se você botar aqui, ó, aqui eu entrar para cima e perder. Como nesse caso aqui, não aconselho continuar entrando contra a tendência, continuar entrando contra o rompimento de alta. Se não respeitou na primeira, tá, espera ver onde que o mercado vai. Eu já pegaria esse fundo aqui e já botava um pouco mais acima. Porque caso o mercado volte a subir, a descer, a romper aqui, esperaria romper fundo para estar esperando o topo. Formou um topozinho, infelizmente não teve força para chegar aqui. Ah, pô, mas aqui rompeu, posso estar a favor? Não, não recomendo estar a favor. Você pode ver que ela rompeu a média móvel de 100 períodos. Então sempre quando rompe ou toca aqui, é uma vela coringa, tá? Nula. Eu não utilizo ela para nenhum tipo de análise. Então aqui eu esperaria que formar um topo. Beleza, formou um topo aqui. Eu sempre boto. Pô, mas por que? Se agora rompeu esse fundo, agora você não está esperando topo? Sim. Estou esperando o topo para estar buscando fundo. Mas eu boto aqui, ali nesse topo também. Por que que eu boto? Caso o mercado volte a subir novamente, quando rompe esse topo, eu vou estar esperando aqui um pullback, no caso, né? Vou estar esperando aqui um fundo aqui, vai fazer aqui de novo em cima, tá? Para estar buscando o topo. Olha aqui, acabou de fazer um fundo, eu pego aqui e jogo lá no topo, porque deu uma correção bacana e boto aqui nesse próximo fundo. Então ficou assim. Quando o mercado ele volta a subir, eu entro a favor dele. Então aqui, ó, seria um win. Logo após isso, quando eu acabo de romper aqui, o que eu espero? Eu espero formar aqui um fundo. Pode ver que o mercado veio subindo, não teve força suficiente para estar buscando esse topo aqui em cima, mas eu vou botar ele aqui até o momento. Quando ele rompe aqui, vou estar esperando o topo. Olha só, realmente, né, não foi isso que aconteceu. O mercado ficou muito confuso. Eu ia botar agora nesse exato momento nesse fundo, porque o mercado já se reverteu. Caso o mercado volte a descer de novo, esperaria o mercado romper aqui e fazer aquele topo para estar buscando fundo. Então sempre você vai estar pegando esses exemplos assim. Depois quando ele rompe aqui, você vai entrar a favor? Não, não é porque não respeitou. Não vou entrar a favor não. É sempre quando rompe aqui a máxima, vou estar esperando formar o fundo. Olha aqui, formou o fundo aqui. Agora eu vou estar buscando o topo. Olha só, aqui eu ia perder de novo. Aqui eu ia perder. Eu ia mandar para baixo porque ele tocou e retraiu. Então eu ia mandar para baixo aqui. Mas eu ia ter até a segunda chance. Segunda chance aqui, segunda oportunidade, eu ia estar recuperando esse valor. Então nem sempre, até a não é 100%, mas tem momentos assim que você pega muitos wins seguidos. Recomendo sempre estar entrando no início da bolsa. Essa estratégia aqui, recomendo sempre estar trabalhando com a volatilidade alta. O mercado está com volatilidade alta, não com volatilidade baixa, senão você não vai ter paciência para esperar romper o fundo, romper o topo, tá? Até chegar na sua determinada entrada. Então quando ele faz isso daqui, ele faz esse novo topo. Então puxa já para cá, bota aqui em cima. Caso o mercado volte a subir de novo, vou esperar ele tocar e retrair ou romper a favor. Toma sempre cuidado também com os gaps. Se formar um gap perto do topo ou perto do fundo, não entre a favor. Olha só, acabou fazendo aqui um fundo aqui e voltou a subir de novo. Então esse aqui já é meu próximo fundo. Tocou aqui, eu vou estar esperando. Não teve força, rompeu aqui, esperaria formar um topo. Então aqui eu já botava aqui, nesse próximo fundo, nesse próximo topo, que formou, que não teve força. Aqui ele rompeu, porém ele abriu com gap. Então na maioria das vezes quando ele abre com gap aqui, gap de alta, o mercado ele vai voltar a descer para tentar fechar esse gap. Porém, se você quiser se arriscar, você ia perder ele. Aceita esse loss então, como está esperando aqui formar. E outra coisa também, todo fechamento de H1, por exemplo, tem algumas aulas anteriores, eu acho que de suporte e resistência que eu falo muito isso. No fechamento de H1, vamos supor que está faltando, o mercado está lá, falta 5 minutos para fechar aquela vela de H1. Você vai ter que esperar esses 5 minutos, tá? E quando tiver mais 5 minutos depois que ela abriu,
Aí sim, tem que totalizando 5 minutos para fechamento e 5 minutos depois da abertura, totalizando 10 minutos. Tá? Esses 10 minutos aqui são muito fundamentais para você não estar operando nesse exato momento. Quando o mercado está fechando ou a abertura dele abala muito o M1, tem muito ruído, isso pode atrapalhar a sua análise. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Você pode estar entrando a favor aqui também, sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, ele rompeu, já veio o fundo, já se formou um fundo aqui. Eu entraria aqui? Talvez sim, talvez não, ia depender do meu emocional nesse momento. Como que eu só estou apenas explicando, eu esperaria aqui formar um fundo aqui bacana. Então você pode ver que ele veio e formou esse fundo bacana aqui. Ele botava aqui no, depois que eu botei aqui no topo, esperava a vela de alta rompeu, beleza, infelizmente não respeitou, tá? Infelizmente não respeitou. Se você quiser continuar mandando para cima, vai do seu operacional, correto? Então no caso que seria um loss, o que agora eu vou estar esperando? Sem problema nenhum, vou estar esperando aqui, esperando que o mercado voltar a subir aqui de novo. Voltou a subir de novo, olha aqui já seria um win. Logo após isso, esperava aqui o mercado fazer um próximo topo e um próximo fundo. Formou um topo ali, vamos ver qual é o próximo fundo que ele vai estar formando. Formou um fundo aqui também, o mercado deu aquela subida, você vê aí, deu aquela subida. Mas sempre tem que tomar cuidado aqui, esse aqui é um fundo de influência. Eu esperaria o mercado ele romper aqui para estar fazendo o próximo topo. Fez um próximo topo, eu volto aqui para esse fundo aqui, que agora eu vou estar buscando os topos para os fundos. O mercado aqui ele já mudou um pouco da tendência, tá? Ele já começou a cair. Logo após isso ele toca aqui e retrai. O que eu vou estar esperando? Fundo. Quando ele faz esse fundo, tá? Depois ele faz esse topo, estaria esperando esse fundo aqui chegar. Não foi isso que aconteceu. O mercado continuou subindo. Quando ele volta a subir, ele rompe aqui. O que eu vou estar esperando? Vou estar esperando que eu boto aqui nesse fundo, tá? De segurança. Só vou estar buscando agora nesse exato momento o topo pro fundo novamente. Caso ele rompe esse suporte aqui, fundo, beleza, botei aqui no topo, ele volta a subir de novo, bota aqui nesse topo, aqui ele rompe novamente, não tá perto da linha, não tem nenhuma influência, quer dizer, perto da linha tá, mas não tem, ele não tocou e muito menos não rompeu, então não tem nenhuma influência da média móvel, então aqui seria um win, tá? Quando ele rompe aqui, esperaria formar um fundo, formou um fundo aqui, tá? Logo após isso formou o topo ali, eu vou estar esperando agora o mercado aqui tocar aqui o retrair, ou o mercado romper. Logo após ele tem aquele rompimento, esperaria formar um topo mais ou menos, então botaria aqui. Pode ver que o mercado está meio consolidado, né? Ele não teve aquele repartimento ali. Depois quando ele acaba de romper, esperaria formar um topo, porque o mercado ele ficou bastante ruim. Quando você percebe que o mercado ele ficou horrível para sua análise, você muda de tempo gráfico, tá? Você muda por tempo gráfico para você estar analisando. Por isso que você pode utilizar EURUSD, o IN, tá? O dólar IN aqui, EURUSD, são duas moedas, ou GBP. EURUGBP também é uma moeda muito que eu utilizo, também é muito interessante. Acho que deu bastante para vocês analisarem, tá? Ela não é 100%, tem que tomar muito cuidado quando... Você pode ver que na maioria das vezes quando o mercado ele respeitou bem pouco, é quando estava muito próximo à linha, à média móvel, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode ver que ele respeitou mais quando ele estava longe. Longe que eu digo é quando ele não estava sendo influenciado pela média móvel. Pode ver que toda vez que ele tocava aqui, descia. Aqui a média móvel já segurou um pouco. Eu falo que a média móvel segurou um pouco aqui, tá? As velas. Com isso aqui, ela tem bastante influência e pode atrapalhar as suas análises. Tá? Tanto a questão de retração quanto a questão de rompimento. Sempre operar o mercado quando ele estiver longe. Mais recomendado. Se quiser arriscar um pouco assim, pode. Mas eu sempre operar longe, tá? Faltando 5 minutos aqui para fechar o H1 e 5 minutos depois ele ficou bastante abalado o mercado. Então quando o mercado sempre estiver assim, ó, é claro, não é sempre 100%, mas sempre quando ele estiver longe, vai ser melhor para você operar, tá? O gráfico está parado, mas é com o gráfico parado que você vai fazer suas análises, correto? Tem um bom trade e teste aí na conta demo. Falo para testar na conta demo, joga na conta real, tá? Se você está começando agora no mercado financeiro, teste, fique consistente na conta de demonstração, tá? Logo após você ficar consistente na demonstração, crie seu gerenciamento de risco. Quando você criar seu gerenciamento de risco e tiver maduro na sua estratégia, nas suas operações, opere como você estivesse operando na conta real. Quando você estiver já acostumado, aí sim você bota o dinheiro aí na opções binárias para você estar operando e fazendo as operações. Bote um dinheiro que você sabe que você pode perder, tá? O sistema está contra você, porém a possibilidade de você estar ganhando. Tenha um bom trade, falou!